TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, terça-feira, e nós chegamos com informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Muita informação. Olá para você que nos assiste de Petrópolis, do interior do estado, do Rio de Janeiro. Lembrando que mande a sua sugestão de notícia aqui para os nossos canais, a sua reclamação, a sua denúncia. Você pode mandar pelo e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp DDD 24 993234567. Assim como a gente fala, hein? Exatamente. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com céu claro, algumas nuvens, com uma névoa fina. Você vê agora aí imagens de hoje de manhã bem cedinho, você vê a névoa bem fininha. Névoa mas não, né? Vamos falar a palavra certa aqui do petropolitano russo. O famoso aqui. Russo petropolitano, mas olha aí, céu azul. Vamos às notícias desta terça-feira, dia 5 de abril. Reviravolta na greve dos rodoviários em Petrópolis. Liminar do TRT decide que os rodoviários não podem fazer paralisação neste momento no município. Senado realiza na Câmara de Petrópolis audiência pública para tratar do acompanhamento das ações pós-tragédia. Sem laudo apresentado pela Defesa Civil de Petrópolis, mais uma vez a rua Washington Luiz é reaberta para o tráfego de ônibus. Petrópolis dá início à vacinação contra a influenza nesta segunda-feira. E Nova Friburgo agrega estudo dos alunos com aulas de xadrez, agora no Correio da Manhã na TV. E começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal. Mas primeiro temos uma lei, né, que foi aprovada, não é isso aí? Exatamente. Agora a lei. Petrópolis e outros municípios atingidos pelas chuvas terão benefícios fiscais. Estabelecimentos poderão adiar o pagamento de ICMS em até 180 dias. Petrópolis e outros municípios atingidos por catástrofes climáticas terão direito ao benefício de isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços. Com internalização do convênio ICMS 1222 do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. A lei de autoria do Poder Executivo foi sancionada com vetos parciais pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial de segunda-feira, ontem, dia 4/4. A medida valerá para municípios em que houver reconhecimento do estado de emergência ou calamidade pública. Estão incluídos na lei a isenção de ICMS sobre a compra de bens, como edifícios e máquinas. A lei também autoriza a prorrogação em até 180 dias do pagamento de impostos referente às operações feitas entre fevereiro e abril deste ano, dispensando o estorno do crédito fiscal das operações internas. O pagamento poderá ser feito em parcelas. A norma estabelece critérios para a concessão do benefício. No caso de Petrópolis, será necessário apresentar o número da inscrição estadual com o endereço em rua que esteja contemplada no laudo pericial emitido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil. Esse laudo deverá ser enviado à Secretaria de Estado de Fazenda em até 10 dias, contendo a relação de todas as ruas em que os estabelecimentos tenham sofrido prejuízos causados pelas chuvas durante o mês de fevereiro de 2022. Agora sim, vamos à leitura do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos ao primeiro destaque aí, da página 1. Da primeira página, Isso. Lobo Pitbull para acabar com os feudos e insubordinações na Secretaria de Fazenda. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Presidente sobrevoa áreas afetadas pelas chuvas em Angra dos Reis. Além disso, Bolsonaro participou de evento para ordenamento público do Parque da Tijuca.
Governadores deixam o cargo para disputarem as eleições de 2022. Grande parte deles vão concorrer para uma vaga no Senado Federal. Esse é o destaque da página 4. No internacional, Ucrânia encontra corpos perto de Kiev e Rússia nega ser de civis. E declaração de casal no imposto de renda é melhor conjunta ou separada? Especialistas dão dicas da melhor forma de ficar em dia com o leão. Esse é o destaque da página 5. E ainda, campanha contra a gripe começa e dia D será 30 de abril. Temos também os destaques do segundo caderno. Vamos agora aos destaques da nossa página de opinião, nossa página 2, onde temos o nosso editorial. O primeiro, lido por Nana Grassi, os fatores e as soluções das chuvas no Rio. Eram no início de março, mas chegaram com toda a força no fim. Na virada de verão para o outono, fazendo o Rio voltar ao velho caos de sempre, em todo o temporal. Não apenas a capital em si, como Petrópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Mesquita, Duque de Caxias, Angra dos Reis e Paraty. Isso mostra que o problema das chuvas não é localizado e sim de todo o estado. As políticas públicas para tentar minimizar os deslizamentos de terra, inundações de ruas ou mesmo de controle de alagamentos até existem, mas ainda estão aquém do esperado. A Rua Jardim Botânico, na capital, sempre alaga em todo o temporal. E isso não vem da gestão de Eduardo Paes ou mesmo de Marcelo Crivella, os prefeitos mais recentes, e sim de outrora, do início do século XX. A culpa, segundo estudos de geógrafos, está no lençol freático da cidade, junto à expansão urbana desordenada, aterrando áreas que antes pertenciam ao mar. Outro fator que evidencia o grande volume de água no Rio são os maciços do estado, principalmente os da Pedra Branca e de Nova Iguaçu e a Serra do Mar. Além disso, não pode ser esquecido os grandes fenômenos do Oceano Pacífico, El Niño, Laninha, que influenciam diretamente na quantidade e nas regiões de chuvas do Brasil, assim como as secas. Obviamente que o poder público está mais atuante para resolver as catástrofes provocadas pelos temporais recentes. Tanto que Cláudio Castro e o presidente Jair Bolsonaro visitaram Angra dos Reis e anunciaram medidas para ajudar a população local a se reerguer depois das chuvas do último fim de semana. Contudo, o ideal é resolver o problema antes, ou melhor, antecipar o caos. A população fluminense já está sofrendo há várias gerações os problemas recorrentes das chuvas no estado. Está na hora de políticas públicas eficazes para amenizar esses estragos, pois para serem resolvidos de fato, teria que refazer a ocupação urbana do estado. E olha, nós temos um segundo editorial fazendo um contraponto entre o Lollapalooza e a Marquês de Sapucaí. O nome do Lollapalooza para o Lola Macomba. Esse editorial você confere entrando lá no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques agora da nossa página 3 com a coluna do Magna Vita. A primeira nota, última hora. No apagar das luzes do período eleitoral foi publicado o Diário Oficial Extra, com aumentos importantes para algumas carreiras de Estado, entre elas dos policiais penais e dos agentes do DEGASE. E olha, hoje o destaque da coluna e em fotos é um evento qual o governador Cláudio Castro participou para uma plateia formada por dirigentes das principais emissoras de rádio e televisão do país. O governador Cláudio Castro foi aplaudido ao apresentar as conquistas de um Rio que poucos conheciam. É a primeira foto aí, o governador em discurso ali para os convidados. Na segunda foto, logo abaixo ali, Castro, ladeado por André Dias, Flávio, Lara Rezende, Nicola Michione e Jossa Nascimento Brito. Na outra foto, Luiz Lara ficou entusiasmado com a postura do governador. Na foto, com o outro Lara, o Rezende, do lado ali. E continuando, o presidente se safou dos lobistas. Os mistérios da gestão da agenda presidencial continuam.
Enquanto o presidente Jair Bolsonaro participava de um almoço lobby com um punhado de empresários e uma plateia de figurantes convidados 72 horas antes para não deixarem as mesas vazias, era realizado no mesmo bairro, no Copacabana Palace, o almoço dos 60 anos da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, reunindo os proprietários das maiores rádios e emissoras de televisão do Brasil, para o qual foi convidado e o seu pessoal não deu a menor bola. Após a nota publicada na coluna alertando para o movimento lobista que patrocinou o evento Relâmpago na segunda-feira e decidido na sexta, o presidente Jair Bolsonaro se blindou. Exigiu que a sua mesa fosse formada só por mulheres empresárias, expurgando as companhias indesejáveis, que tinham pago para sentar ao seu lado. A fórmula deu certo e teve a sorte de ter a companhia de Dulce Pugliese, Rede Daza, e Ângela Costa, uma das poucas que atenderam o chamamento de afogadilho. Eram 80 pessoas, sendo 40 da comitiva presidencial. A coluna apurou que os padrinhos do evento teriam sido o almirante Flávio Rocha e o novo ministro Célio Faria Júnior, ex-responsável pela agenda. E segundo a coluna Radar da Veja, já tem um dossiê para chamar de seu, coisa pesada. O rei das terceirizações paulista, o forasteiro Washington Sinel, que pagou a festa, ficou em segundo plano. Outra nota, o peso pesado da radiodifusão. O Rio foi o berço da radiodifusão no Brasil há 100 anos e a cidade foi escolhida para sediar a reunião nacional da entidade. Nesta segunda, um almoço que teve como anfitrião... Nesta segunda, um almoço que teve como anfitrião local Jossa Nascimento Brito, no Copacabana Palace, contou com a presença do governador Cláudio Castro. O governador conquistou uma plateia difícil e contou a trajetória do seu governo. Foi aplaudido ao falar do respeito às críticas e ao bom jornalismo. Presente, um dos mais importantes publicitários do país, Luiz Lara, ficou fã de Castro e disse, abre aspas, vou mudar meu título de eleitor para o Rio, fecha aspas. Boa. Braga Neto, o anjo da guarda. O ex-ministro Braga Neto salvou o Rio no sábado, depois de receber um telefonema do seu amigo Marquinhos Simões, companheiro dos Maribás. O chefe de gabinete da Casa Civil pediu o apoio das Forças Armadas para ajudar o transporte de equipamentos e tropa dos bombeiros que precisavam se deslocar para a ilha de Angra dos Reis e Paraty. Meia hora depois, as aeronaves já estavam à disposição. Socorro aéreo limitado. Os bombeiros do Rio ficaram ilhados por não terem uma aeronave que voe por instrumentos para situações de emergência. A aeronave da Polícia Civil ainda está sem seguro, pelas condições seguidas de catástrofe envolvendo chuvas. Um helicóptero que possa voar com mau tempo é gênero de primeira necessidade. E o destaque do Pinga Fogo hoje é sobre trocas na Secretaria do Governo do Estado. A decisão de mexer na Secretaria de Fazenda foi tomada pela necessidade de acabar com a insubordinação de algumas áreas que estavam seguindo uma agenda própria, à revelia do secretário e da própria orientação do governo. São os remanescentes da gestão de Guilherme Mercês, que criou um mecanismo de inteligência que resolveram ganhar vida própria, agindo como se não tivesse chefia. A gestão do ex-secretário Luiz Cláudio de Carvalho foi defenestrada por uma equipe que tinha como figura maior o Lucas Tristão, o inventor de Mercês, que foi seu subsecretário. A missão do novo secretário Leonardo Lobo, um quarentinha com perfil mais aguerrido, é colocar ordem na casa e expurgar os insubordinados. É isso aí. Bom, continua, ainda tem muito mais ali dentro falando sobre essa troca, né? E ainda fala sobre a troca na CEPLAG também, na outra secretaria, que faz jus à secretaria... Perdão, eu esqueci o nome agora.
Enfim, da CEPLAG é a Secretaria... De Fazenda? Não, a Secretaria de Fazenda é isso. A CEPLAG é a Secretaria Prisional que cuida dos prisioneiros. Eu só esqueci o nome da secretaria todo, a denominação inteira. Enfim, essas trocas todas você pode ver na coluna do Magna Vita, na página 3. Vamos aos destaques da página 4, porque nosso tempo é curto. Está diminuindo cada vez mais. Em política, Jair Bolsonaro no Rio, presidente e governador Castro também estiveram em Angra. Sobre o sobrevoo deles é o destaque da página de política. 6 governadores deixam cargos para eleições. Indígenas chegam para debate. Esses são os destaques da página de política. No Nacional, dia D contra a gripe, no dia 30, cerimônia marca lançamento da campanha de vacinação contra a influenza e sarampo. Justiça britânica volta a analisar tragédia de Mariana e outro destaque, STJ firma entendimento sobre abuso sexual em menores. Em economia, declaração de imposto de renda conjunta. Casais podem prestar contas juntos ou separados. Saiba quando compensa. Tem várias dicas dentro da matéria. Exatamente. Outro destaque dessa página, Petrobras. 91% de uso das refinarias. Índice foi alcançado na última semana de março, 2% da média de todo o mês. E na página do Rio de Janeiro, na luta contra novo surto. Estado sofreu ano passado com a mutação H3N2, com 1.647 casos de gripe. E traz também os problemas provocados pelas chuvas. Na página do Estado do Rio, rodoviários de Petrópolis em greve. Mas nós vamos falar bem sobre isso. Temos uma matéria sobre. E nós vamos ver que teve uma reviravolta nesse caso aí da paralisação dos rodoviários em Petrópolis. Exatamente. Esses são os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Exatamente, a gente faz agora um rápido intervalo comercial e na volta você vê a reviravolta em relação à greve dos rodoviários em Petrópolis, que foi anunciada, a greve tinha sido anunciada para amanhã. Exatamente. E você vai ver também que a Assistência Social de Nova Friburgo lançou a campanha Leão Social Imposto de Renda para beneficiar os fundos da criança e do adolescente e do idoso. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha, reviravolta na greve dos rodoviários em Petrópolis, anunciada para o próximo dia 6, a partir da 0 hora. Ontem à noite, uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho decidiu que os rodoviários não podem fazer greve neste momento em Petrópolis. Ontem, antes dessa liminar, nossa equipe preparou uma reportagem sobre a paralisação. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários informou na tarde de segunda-feira que, mesmo com as negociações ainda em curso, apresentou uma nova contraproposta para os rodoviários de Petrópolis. Mas o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis adiantou à equipe da TVC Correio da Manhã que a proposta foi recusada. A greve está mantida para ter início às 23 horas e 59 minutos de terça-feira,
quinta-feira, dia 5 de abril, por tempo indeterminado. A greve foi votada pelos trabalhadores na Assembleia Geral Extraordinária na última quinta-feira, em 3 sessões na sede do sindicato. Na ocasião, foi definido por unanimidade a aprovação do estado de greve. O Sindicato dos Rodoviários disse que respeita todos os cidadãos e a legislação e, por isso, seguirá o que está previsto no artigo 11 da Lei de Greve e vai manter o mínimo da frota obrigatória de 30%, visto que a atividade dos rodoviários é essencial para a sociedade civil. Vamos agora conversar com o nosso repórter Richard Stolzenburg sobre essa liminar expedida pelo TRT. Richard, qual o teor dessa decisão e por que os rodoviários não podem entrar em greve neste momento? Bom, vamos lá, Roberta. Bom dia para você, bom dia ao Jorge e a todos que nos acompanham. Essa audiência foi realizada então ontem no Tribunal Regional do Trabalho, em que o Sindicato dos Rodoviários recusou a proposta feita pela CETRANSPETRO, que é o Sindicato das Empresas de Transporte aqui da cidade. Só para a gente recapitular, o Sindicato dos Rodoviários estava solicitando um reajuste de 17% no salário e também que o reajuste da cesta básica fosse para R$ 700. Além disso, eles queriam o fim do horário fracionário. A proposta feita pela CETRANSPETRO foi a seguinte: de um reajuste de 5% no salário e também de um reajuste de 10% no atual valor da cesta básica. O Sindicato dos Rodoviários questionou, não aceitou essa proposta e informou que vai manter a greve. No entanto, a CETRANSPETRO fez um comunicado informando que, apesar da situação de crise, está avaliando uma nova contraproposta para enviar aos rodoviários. O Tribunal Regional do Trabalho informou, por meio dessa liminar, que não pode haver a greve, já que, de acordo com a promotora, ainda não foi finalizada a questão relacionada às negociações. Portanto, isso feriria o 3º artigo da Lei das Greves. Nesse caso, caso os rodoviários entrem em greve, que o prazo estipulado por eles seria hoje à noite, a partir das 23 horas e 59 minutos, haverá uma multa diária de R$ 100 mil. No entanto, até o momento, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a greve está mantida para a madrugada desta quarta-feira. Então, aqueles moradores que, caso precisem pegar um ônibus da linha Cascatinha e Petroita principalmente, devem ficar atentos aos horários e também aos ônibus, porque pode ser que a partir dessa madrugada já não haja mais coletivos circulando. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olha só, ontem, depois que a gente fechou a edição do jornalismo e também depois do fechamento dos trabalhos no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, eles emitiram uma nota sobre o caso, né? Até o fechamento, o encerramento das atividades de hoje, às 17 horas, não haviam recebido, ou seja, ontem, às 17 horas, eles não haviam recebido formalmente nenhuma intimação de decisão a respeito do pedido liminar do CETRANSPETRO. A respeito do pedido, Sindicato das Empresas do CETRANSPETRO, Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis, para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Sendo assim, até o presente momento, a greve dos trabalhadores rodoviários está mantida. Provavelmente eles não tiveram tempo de ser intimados, de receber a liminar, porque realmente a liminar ela saiu no iniciozinho da noite, né? Então, até ontem, o horário de expediente deles, 5 horas da tarde, eles ainda não tinham conhecimento dessa liminar. Então, agora de manhã, provavelmente... Coisas a gente sabe que tem um trâmite legal a ser seguido, tem que ir lá, o oficial... Exatamente. Então, provavelmente, hoje eles vão ter conhecimento dessa liminar. Exatamente. E amanhã a gente vai trazendo mais notícias aqui no nosso jornal. E ao longo da nossa programação, você também vê notícias de como vai ficar a situação dos ônibus aqui na cidade de Petrópolis. Isso aí, ficar de olho em nós aqui na nossa TV e também no nosso site, porque a qualquer momento pode ter outra decisão também, né? Exatamente.
Enquanto há o impasse sobre a greve, os passageiros do transporte público de Petrópolis voltaram a reclamar dos veículos quebrados e a situação está cada vez mais frequente. Nesta segunda-feira, o Correio da Manhã foi às ruas conversar com quem depende do transporte público. Não é de hoje que os passageiros do transporte coletivo de Petrópolis reclamam da manutenção ruim dos ônibus. No terminal rodoviário, as filas são intermináveis. A revolta de quem depende dos ônibus é notável. Na localidade do Vicenzo Rivete, os moradores reclamam que os veículos quebram frequentemente e andam lotados. Bom, o Carangola é a comunidade do caos a nível transporte público. Hoje eu peguei um 615, que faz a linha, a via Carangola, Terminal Correias, e tinha pelo menos umas 150 pessoas dentro de um ônibus. É imoral a forma como nós estamos sendo tratados. Nós andamos de Rivete que quebra pelo meio do caminho. Hoje não fez depois de 7 horas. Não sei que horas teve um Rivete depois das 7 da manhã. Porque eu precisei pegar um ônibus que não é o ônibus que serve diretamente à minha comunidade para fazer integração no Palhoça. As reclamações são constantes. Aqui na rodoviária, esse ônibus da localidade Meio da Serra chegou aqui já quebrado. A fila não parava de crescer. Os passageiros que estavam dentro foram encaminhados para outro ônibus que acabou de chegar e, como vocês podem ver, está saindo agora com a superlotação. Eu mal entrei, o motorista falou, não podemos sair porque está quebrado. E aí eles não querem que a gente saia, eu vou para outro carro, não sou obrigada a ficar ali dentro. Todo dia, então, a gente está tendo que lidar com ônibus quebrado na serra, quando não quebra aqui no ponto final, quebra na serra, entendeu? A gente chega atrasado no trabalho, as crianças chegam atrasadas na escola, tá uma pouca vergonha de ônibus mesmo. Muito difícil para a gente, de todas as comunidades, principalmente no meio da serra, que não temos outra alternativa de ônibus, nem Uber a gente tem. Então é muito complicado, tá muito complicado mesmo. Muito constrangedor, né? A gente quer ir embora e o carro está sempre quebrado. Acabamos de entrar, ele não sai de ré. Aí estamos aguardando outro ônibus, fiscal resolver para a gente continuar trabalhando. De acordo com os moradores, as condições das ruas da RJ 107, mais conhecida como Serra Velha, principalmente após as chuvas, dificultam a locomoção dos ônibus e geram atrasos. Isso é todo dia. Lá embaixo na Serra Velha, toda vez deixa os passageiros a pé. Pelo menos 2, 3 vezes na semana os carros ficam quebrados. Já está até acostumado já. Esse sofrimento aí no meio da serra é sempre assim. Toda vez. Eu estou acelerando para vocês não escutar a matéria. É de propósito, já está acostumado a isso, a gente já está acostumado. Teve aquele problema da rua que caiu lá na serra lá com essa chuva, entendeu? A gente passa a maior dificuldade de negócio de ônibus lá embaixo, entendeu? Preciso trabalhar, que eu trabalho na construção civil, eu trabalho cedo. E tem vezes que a gente bate cartão, chega atrasado no serviço por causa do ônibus. Eu acho que o ônibus não cumpre o horário certo, está sempre quebrado. Vamos agora trocar de assunto. Uma audiência pública na sede da Câmara de Vereadores de Petrópolis, realizada ontem pela Comissão Extraordinária Temporária do Senado Federal, tratou sobre o acompanhamento das ações pós-tragédia em Petrópolis. A audiência compartilhou informações entre a Comissão do Senado e as comissões especiais da Câmara Municipal. Presidida pelo senador Romário Faria, a audiência também teve a participação do senador Carlos Portinho e membros do governo municipal, Ministério Público, Defensoria, Câmara de Dirigentes Lojistas e do Conselho Regional de Engenharia. Durante a sessão, foram compartilhados questionamentos e possíveis diagnósticos após a tragédia que atingiu a cidade. Já que a gente vem acompanhando essa tragédia já desde o primeiro dia, a gente sabe da tristeza que se abateu aqui em Petrópolis, não só em Petrópolis, como no estado, também no próprio país. A tragédia, muitos mortos, muitos familiares perderam dentes queridos. E o objetivo dessa comissão é fazer com que a gente possa entender e dar alguns tipos de soluções para que outras tragédias dessa não aconteça, não só aqui em Petrópolis, como também no resto do estado. A audiência tem o objetivo de acompanhar a situação da cidade após as fortes chuvas. Foram tratados 4 principais temas: a prevenção e contenção de encostas, a necessidade evidente de moradia aos desabrigados, a saúde mental da população pós-tragédia e o acompanhamento da utilização de recursos federais e estaduais que foram enviados a Petrópolis. O governo do estado diz que está pronto para construir 1000 casas
o governo federal diz, o Ministério, com o ministro Rogério Marinho, então ele não diz, o senador Romário, ele diz que tem já 300 casas para soltar para Petrópolis, o que falta é terreno. Então essa comissão está se debruçando sobre a questão dos terrenos, isso também vai estar refletido no relatório. Durante a audiência, a sociedade civil foi representada por um grupo de pessoas diretamente atingidas pelas fortes chuvas. A promotora do Ministério Público Estadual, Zilda Januzzi, e o vereador Yuri Moura, presidente da Comissão de Direitos Humanos, foram aplaudidos de pé após suas falas em defesa de medidas urgentes para a população. Então, acho importantíssimo que exista na cidade abrigos temporários, né, para se pensar nisso. E precisamos pensar numa política de bem-estar animal que a cidade não tem. Não é verdade? Então, nesse momento, os animais foram resgatados pela clínica PET, pelo GRADE, que fizeram trabalhos voluntários, mas eles têm a obrigação disso? É para ontem a apresentação de um cronograma de obras. Ninguém na rua, ninguém de nós aqui, vereadores, está entendendo o que está acontecendo do ponto de vista de intervenções. Eu abri a internet hoje de manhã e vi lá uma crítica ao governo municipal quanto à obra da Washington Luiz. Mas aquilo é do Estado. Aí, ao mesmo tempo, eu olho lá para o Caxambu, perto da minha casa, foi ventilado que é o Estado que vai fazer lá. Mas foi o município que se apresentou, o prefeito foi lá. É fundamental que a gente consiga aí, junto do vereador Fred Procópio, que preside a comissão também de obras, a comissão especial, que o governo do Estado e o governo municipal, junto do governo federal, se entendam e falem qual é o roteiro, e falem quando começa tal obra, quando vai ficar para depois a outra. Porque o grande erro da tragédia tem sido a falta de comunicação social. Para o município, o senador Carlos Portinho levantou questões sobre as casas que são interditadas em Petrópolis há anos e jamais foram demolidas. Essas residências acabam sendo ocupadas novamente pelas famílias que já viviam lá ou por novos proprietários que compram essas casas sem saberem que estão em áreas de risco. A família sai porque está interditado, depois aquela casa é ocupada ou a família volta. Quem é que está mapeando a demolição dessas casas? Isso é fundamental. Casas essas que foram interditadas, toda a rua, por inteira, a rua ligando a Lagoinha até o final do Alto Remates, foi toda interditada. Muitas pessoas até hoje não receberam, e algumas delas foram indenizadas. E algumas delas que foram indenizadas, vereador Yuri, elas conseguiram receber um dinheiro do Estado. Algumas no final agora conseguiram os apartamentos no Vicente Rivete. E as casas não foram demolidas. E agora, vou dizer aqui para os senhores um crime grave. Essas casas estão sendo vendidas, inclusive vereadores e senadores da República. E o Ministério Público Estadual, a qual eu confio muito, representado aqui pela doutora Zilda. Está aqui, ó, na internet, vendendo as casas. Isso aqui é um motivo de muita tristeza para as pessoas que saíram dali e para as pessoas que estão ali nesse momento, que compraram uma casa de boa fé e vai ter que agora sair, porque isso é crime. Também foi citada como primordial importância a reconstrução da imagem de Petrópolis para que novos empresários se interessem em trazer os seus negócios, retomando a economia municipal. Diversas medidas, como a isenção do IPTU, da taxa de lixo e a redução do ICMS a 2%, são promessas que pretendem chamar novos negócios. O setor foi fortemente atingido em diferentes regiões da cidade, principalmente no centro histórico, onde muitos empresários perderam mercadorias e a esperança de um recomeço. Só me corrigir aqui rapidamente, referente ao primeiro bloco lá, que nós lemos as trocas de secretarias lá, a CEPLAG é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Houve troca nela também. E na Secretaria de Fazenda. Quando eu falei da Secretaria dos Presidiários, não era ela, era a SEAP que nós falamos no dia anterior, que teve definição por um policial penal para gerir a SEAP. Então, está feita a correção, me perdoem pelo erro. Seguindo o jornal aqui, como adiantamos ontem,
a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes reabriu a rua Washington Luiz, principal ligação entre o centro e o Quitandinha. A via tinha sido novamente interditada de forma preventiva no último final de semana. Carros estacionados às margens do rio, fluxo normal de pessoas e de veículos. Este foi o cenário na manhã desta segunda-feira na rua Washington Luiz, em Petrópolis, principal via de ligação entre o Quitandinha e o centro da cidade. A via foi interditada novamente pela CPTrans preventivamente no último fim de semana por conta de possíveis chuvas e reaberta nesta segunda-feira. No entanto, o laudo da Defesa Civil, assegurando de que não há riscos aqui na região, ainda não foi divulgado pelo município. Ainda de acordo com a Defesa Civil, não houve novos deslizamentos na região e por isso a área foi liberada. Mas muitos que precisam passar pelo trecho diariamente afirmam que não se sentem tão seguros assim. Está cada vez pior, bem pior. Tem uma coisa ou outra em pé e o resto está aí, ó, solto assim. O trânsito aberto é complicado, né? Porque não tem condição. Apesar da área ter sido liberada apenas para a circulação de ônibus, vans escolares e veículos de moradores da região, o movimento no trecho foi intenso já no início desta semana. Você acha que a via já deveria ter sido liberada ou não? Eu acho que não deveria ser liberada, porque eles não têm 25 quilômetros, não. Eles andam muito mais rápido, né? E é isso, a gente tem que passar, fazer o quê? E rezar para não chover. Também no último fim de semana, o condomínio Quinta da Altiora, na rua Washington Luiz, foi intimado pela prefeitura. Apesar disso, o município não informou o que motivou a decisão. Diante disso, a equipe da TVC Correio da Manhã tentou contato com o síndico do edifício, mas não obteve retorno. Foi feito contato ainda com um engenheiro que tem o nome e telefones divulgados e uma placa fixada no portão da entrada do condomínio. No entanto, o profissional informou que não tem ligação com as obras promovidas no local. E a Assistência Social de Nova Friburgo lançou a campanha Leão Social Imposto de Renda para beneficiar os fundos da criança e do adolescente e também do idoso. Eu converso novamente com o Richard, que tem as informações. Richard, conta pra gente. Isso mesmo, Roberta, por meio das secretarias de assistência social, do trabalho, dentre outras secretarias, a Prefeitura de Nova Friburgo lançou então essa campanha Imposto de Renda, que é voltado aí para Leão Imposto de Renda, que é voltado para aquelas pessoas que pagam, né, os seus impostos cobrados pela Receita Federal, que elas possam doar parte desse imposto para algumas entidades sociais, mais especificamente para o Instituto de Direitos da Criança e do Adolescente e também do idoso. Como que funciona? Essas pessoas podem doar, essas pessoas físicas, tá? Podem doar até 3% desse imposto para as entidades, para cada entidade, totalizando então 6%. Já as pessoas jurídicas podem doar 1% do imposto cobrado. Lembrando que a declaração do imposto de renda tem um prazo final de entrega, que se estende até o dia 29 de abril. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E agora olhem só que interessante. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, recebeu pedido de certificação de tipo para um balão desenvolvido no Brasil. É a primeira vez que um balão brasileiro vai ser submetido a esse processo de certificação. Há anos, a empresa requerente Rubik Balões vem desenvolvendo e construindo balões experimentais para voo livre, competições, balões de formato especial para exibições, entre outros. A certificação tem como objetivo assegurar padrões de desempenho e segurança ao projeto e, com isso, abrir novas possibilidades de uso para os balões, como a realização de voos panorâmicos e treinamentos em centros de instrução de aviação civil. Além disso, ao se ter um produto certificado, há a possibilidade de acessar mercados internacionais que exigem nível de segurança adequado. Com a medida provisória do voo simples, número 1089, e a resolução número 653, ambas de dezembro de 2021, a taxa de fiscalização da aviação civil para a certificação de balões caiu de aproximadamente 900 mil para 20 mil reais, viabilizando assim o desenvolvimento e a certificação de balões nacionais
tendo em vista estes serem valores mais voltados à realidade nacional, viabilizando projetos que, sob parâmetros de cobrança anteriores, emperravam diante de custos regulatórios elevados. As primeiras etapas do processo envolvem a determinação dos requisitos a serem cumpridos, bem como do cronograma de relatórios e testes a serem realizados por parte da empresa. E olhem só, já circulam nas redes sociais as primeiras fotos do desembarque dos novos caças da Força Aérea Brasileira. O navio holandês que trouxe os aviões atracou no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, e os aviões foram desembarcados na tarde do último sábado. A previsão inicial era de que o navio atracaria às 14 horas da última sexta-feira, mas o processo sofreu atrasos. Pelas imagens, é possível observar que os caças estão sem os pneus do trem de pouso principal, que foram instalados em seguida para que os Gripens pudessem ser rebocados até o Aeroporto Internacional de Navegantes, processo que precisou ser realizado à noite e com escolta militar da FAB e da Polícia Militar de Santa Catarina. De Navegantes, as aeronaves foram em voo para a sede da Embraer em Gavião Peixoto, São Paulo, onde vão passar por um processo de certificação militar. Posteriormente, serão enviadas ao primeiro grupo de defesa aérea, o Esquadrão Jaguar, da base aérea de Anápolis, em Goiás, onde começam a sua vida operacional. A FAB deve receber ainda mais 2 F-39 Gripen, ainda no primeiro semestre de 2022. E você vai ver depois do intervalo que mais de 240 toneladas de rocha são retiradas de áreas afetadas pelas chuvas em Petrópolis. E ainda vai ver também que o programa Emprega Terê divulgou 160 vagas de trabalho no Cine Teresópolis. Nós voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerge mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. 240 toneladas de pedras foram retiradas das áreas afetadas pelas chuvas em Petrópolis. As equipes de limpeza atuam nas localidades que ainda corriam risco de desabamentos. Neste domingo foi feita a detonação de cerca de 240 toneladas de blocos rochosos em locais afetados pelas chuvas na cidade. Os agentes especializados que trabalharam na explosão isolaram a área em um raio de 50 metros de onde o trabalho foi executado. Avisos sonoros também foram usados para alertar a população da localidade. A maior quantidade de pedra foi removida da Rua Uruguai, onde as equipes continuam os trabalhos para a remoção de mais de 200 toneladas. Na Rua Teresa também foram removidas mais de 40 toneladas. Para a demolição, é utilizada uma técnica de baixa voltagem que permite a queima sem lançar resíduos. O trabalho, que já retirou cerca de 1.600 toneladas de rocha das localidades, tem garantido a desobstrução de vias atingidas por deslizamentos e remoção de pedras em locais de risco, onde poderia haver novos deslocamentos de rocha. Mas para os petropolitanos, a limpeza tem demorado mais que o previsto. Está muito demorado ainda, né? Houve uma desgraça durante o primeiro mês, fevereiro, e outra em março, né? Então hoje estamos até limpando a parte de esgoto, né? A parte dos ralos, estavam tudo entupido. Ainda está muito lento, tem muita terra ainda e muita coisa por aí espalhada. Podia estar melhor. Está indo devagar, mas porque não tem como correr. Mas está bom, a cidade está... Muito tempo que eu não vinha, desde a época da enchente. Estou vendo assim que
tá ficando bonita de novo. Pelas pessoas que estão aí fazendo, trabalhando, isso aí era para estar melhor. Ter mais gente trabalhando, né? Acho que está muito devagar, muita poeira, por isso pode desencadear doença nas pessoas, né? Eu moro aqui na Praça Rui Barbosa e tenho comércio na 7 de abril e tenho na Rua Tereza. Então está mais ou menos, a 7 de abril ainda não foi limpa, Rua Tereza parece que começaram a lavar hoje, já está tomando o rumo dela. Se Deus quiser, tudo vai dar certo, porque nós petropolitanos somos guerreiros e vamos fazer essa cidade ser linda como ela é e ser grande como ela merece ser. E a primeira fase da campanha de vacinação contra a influenza em 2022 começou na segunda-feira. Os primeiros atendimentos estão sendo realizados nos asilos e hospitais voltados para a terceira idade. O calendário foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e vai ser aberto de forma gradativa até o dia 18 de abril. Com o início da vacinação, os petropolitanos que fazem parte do público-alvo da campanha, ou seja, pessoas acima dos 80 anos, podem procurar os postos de saúde da cidade para se imunizar contra a influenza. A doença pode ser fatal nos grupos mais sensíveis aos efeitos da gripe. Todas as vacinas que o SUS coloca disponíveis são importantes da gente tomar para imunizar toda a população e evitar a doença. Se a gente tem esse direito, a gente tem que exercer esse direito. Tem que tomar todas. Eu tomei as 3 doses do Covid e tomei da influenza e tomo, não tomei esse ano ainda, mas vou tomar, já estou de olho. Se você tomar a vacina e você se prevenir, você não corre o risco de prejudicar as outras pessoas. Você se prevenindo, você cuida da sua família, dos seus familiares também, de tudo. Ana Carolina está no 6º mês de gestação e quer tomar logo a vacina. Eu acho que é importante não só como para mim, como para o meu bebê também. Eu acho que todo mundo deveria se vacinar porque faz bem para a gente, faz bem para o próximo também. O dia D da campanha para os idosos e trabalhadores da área da saúde está previsto para o dia 30 de abril. Já a segunda etapa, para outros grupos prioritários, se inicia no dia 3 de maio e se encerra no dia 3 de junho. De acordo com a chefe da Divisão de Imunização de Petrópolis, Tayene Varela, o vírus sofre mutação e, por isso, a importância de estar com a vacina em dia. Quem começou tomando a vacina no início desse ano ainda era a cepa do ano passado, né, do surto de influenza do ano passado. Então, esse ano, as pessoas que tomaram a vacina ainda pelo início do ano devem procurar a unidade de saúde para estarem fazendo o novo reforço, a nova vacina da influenza, que todo ano essa Constituição muda. Para se vacinar, não é necessário agendamento. Apenas comparecer em um dos 26 pontos de atendimento da cidade com CPF ou cartão nacional do SUS e o cartão de vacinação. Então, esse ano, como já é de conhecimento da população a vacina da Covid, a gente não precisa de intervalo, exceto para as crianças. As crianças vão precisar do intervalo se maior de 5 anos, que é o público vacinável para Covid, de 5 a 11 anos, né? E olhem só, no domingo e na madrugada de segunda-feira, as polícias civil e militar realizaram ações em diferentes pontos de Petrópolis para coibir o tráfico de drogas na cidade. Na operação em Araras, 3 criminosos foram mortos durante um confronto com a polícia. Agentes da Polícia Civil e Militar receberam no último domingo informações de que um dos líderes de uma facção criminosa iria assassinar na noite do mesmo dia integrantes de uma facção rival na localidade de Araras, em Petrópolis. Após montarem um cerco, os bandidos chegaram e, assim que perceberam a presença dos policiais, dispararam contra os agentes. Os 3 morreram durante o confronto. Com eles foram apreendidos 2 revólveres, uma pistola e uma motocicleta. Já na madrugada dessa segunda-feira, um homem foi preso pela PM depois de ser flagrado no Itamaraty com 1.365 sacolés de crack, 2.895 cápsulas de cocaína, 210 trouxinhas de maconha e 5 tabletes da mesma droga, totalizando 2,5 kg. As 2 ocorrências e todo o material apreendido foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia. E o programa Emprega Terê está com 160 vagas de trabalho disponíveis até o dia 8 de abril. Para ter acesso às vagas, os candidatos
devem cadastrar o currículo no portal www.teresópolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador. E em Nova Friburgo tem testagem rápida para HIV e sífilis agora neste mês. Richard, em quais dias vão ser realizadas as testagens? Conta pra gente. Bom, vamos lá, Jorge. Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Nova Friburgo vai realizar a testagem rápida nos dias 5, 7 e 12 de abril. Já que no dia 7 de abril é comemorado o dia aí, então, do diagnóstico precoce do HIV. Essa testagem rápida tem como objetivo chamar a atenção da população, principalmente voltada às doenças sexualmente transmissíveis, já que muitas das vezes a população não realiza a testagem e só vai procurar um posto de saúde, um atendimento, quando a doença já está no estágio avançado. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2007 e 2021, foram mais de 37.600 casos anualmente das doenças. Então, essa campanha de incentivo vai acontecer nos dias 5, 7 e 12 de abril. Lembrando que o pessoal deve comparecer para fazer essa testagem, já que a testagem precoce é o melhor combate ao avanço da doença. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olhem só, a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, através do programa Saúde na Escola, tem realizado ações preventivas à Covid-19 com alunos da educação de jovens e adultos do Centro Educacional Roger Malhardes. A atividade de educação em saúde conta com a parceria de alunos do curso de enfermagem da Unifeso. A ação é promovida semanalmente das 7 horas da manhã às 9 horas da noite. E agora nós temos a previsão do tempo, não é isso? Exatamente. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas vão variar entre 18 e 26 graus em Petrópolis e Teresópolis, entre 17 e 27 graus em Nova Friburgo, entre 20 e 27 graus em Pati do Alferes. Paraíba do Sul, entre 21 e 31 graus. E em Três Rios, de 23 a 32 graus. Quase terminando o nosso jornal, ainda tem um tempinho pra gente. Vou falar sobre educação agora. Na Escola Municipal Lafayette Bravo Filho, em Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, os alunos estão vivenciando uma experiência que agrega ainda mais nas práticas escolares. Vamos conferir. O professor Guilherme Moraes da Silveira é o responsável por passar todo o ensinamento do xadrez para os pequenos. A unidade semanalmente disponibiliza aulas para os alunos do 2º e do 5º ano do ensino fundamental, totalizando 8 turmas. De acordo com ele, é importante que as escolas encontrem formas diferentes de levar conhecimento para os alunos e de forma lúdica. No caso do xadrez, a modalidade ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico da criança. Bom, a gente ainda tem um tempinho, dá pra gente conferir a página de Internacional e Esporte do nosso jornal e os destaques do segundo caderno. Exatamente. Vamos dar uma olhada na página do Internacional rapidinho, porque nós temos destaques lá, referentes, é claro, à guerra, né, que tem na Ucrânia. Pode colocar para mim a página, por favor? Mar de corpos perto de Kiev. Nossa, que horror a foto, né? Ucrânia diz que 410 mortos foram encontrados e Rússia nega morte de civis. Não precisa dar zoom na foto não, tá, gente? Que é bem impactante e a gente pode preservar o nosso público de tal notícia hoje. E ainda, em destaque embaixo, Zelensky aponta genocídio em Bucha, que é a cidade onde ocorreu eles acharem esses corpos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi à cidade de Bucha, nos arredores de Kiev, na manhã de segunda-feira. A cidade se tornou o novo epicentro das tensões do conflito depois que centenas de corpos de civis foram encontrados pelas ruas e em valas comuns após a retirada de tropas russas. Um horror. Vamos agora falar de esporte, estreia com crise instaurada. Tá é isso, difícil Jorge? para o Flamengo.
Fla joga hoje contra o Sporting Cristal pela Libertadores e bastidores fervem. É isso. Após perder o Carioca para o Fluminense, o Flamengo faz hoje, às 21h30, sua estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal do Peru, no Estádio Nacional de Lima. Após a derrota, no final de semana, o rubro-negro vive uma movimentação nos bastidores. No domingo, um grupo de conselheiros elaborou uma carta a ser entregue para o presidente Rodolfo Landim e pediu uma reunião para se colocar a par do que acontece no futebol do clube. Eles exigem mudanças e profissionalismo. E já corre aí em alguns grupos fechados do Flamengo que nomes como William Arão, René, Everton Ribeiro e Diego Ribas podem ser vendidos aí rapidamente aí. Podem ir para o mercado da bola. Vamos ficar atento aí com essas movimentações também por aqui. E também tem uma notícia do Neymar, né? É isso aí. Neymar ironiza jornalista que o acusou de treinar embriagado. Neymar usou as redes sociais para ironizar comentário feito por um jornalista francês, no qual dizia que o brasileiro chegava bêbado nos treinos do Paris Saint-Germain. O camisa 10 compartilhou um vídeo de seu gol na última partida do PSG, que sai de uma bela jogada com direito à caneta do adversário. Tava bêbado, por isso deu certo, como dizem por aí, escreveu Neymar dando risada. No final de março, Daniel Riolo, jornalista da RMC Sport, uma das principais redes especializadas em cobertura esportiva na França, comentou sobre a pouca dedicação do craque nos treinos, chegando a dizer que ele quase não treinava e chegava no limite da embriaguez. Olha só. Eu vou pedir rapidinho para a gente terminar agora a nossa edição, colocar a nossa página 8, a nossa página especial aí, porque é hoje. Hoje começam as vendas aí do maior evento de música realizado no país. Hoje às 19 horas as vendas do Rock in Rio começam. Então bota aí no seu alarme aí, no seu despertador às 19 horas. Vendas para o Rock in Rio estarão abertas. O maior evento de música que vai ocorrer aí no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Lá no Parque Olímpico. E agora, né, voltando, depois da voltando pandemia. Os eventos, dá até uma ânsia, assim, de estar lá, né? Eu vou estar lá às 19 horas, aí, tentando comprar o meu. Muito bom. É isso, gente. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã, a partir de 7h30, estamos de volta ao vivo com vocês. Lembrando os nossos canais de comunicação, você pode mandar sua sugestão de matéria, sua denúncia para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, vai aparecer aí na sua tela, e para o nosso WhatsApp também, DDD 24 99323 4567. Esse é mole, ninguém erra. E a gente fica por aqui e até amanhã às 7h30 da manhã esperamos você, ok? Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.